Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios 19. Nós iremos ler Provérbios 19, versículo de número 20 e o versículo de número 21. Amém? Diz o provérbio: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Amém? Nós vamos orar com de oração. Vamos orar uns pelos outros. O Monivaldo vai estar fazendo esta oração. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, agradecemos por essa rica oportunidade e te agradeço por mais um dia de vitória que o Senhor tem nos concedido. Venha abençoar, Senhor, o Teu Filho que vai transmitir a Tua palavra, que nós possamos receber a Tua palavra em nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre 7 conselhos para viver bem no livro do Provérbios, em Provérbios. E eu li Provérbios 19, 20 e 21, apenas para dar base à ministração no texto que nos convida, nos exorta, nos admoesta a ouvir os conselhos e atentarmos para os conselhos que recebemos da palavra de Deus nos últimos dias, para que tudo corra bem conosco nos últimos dias. O livro de Provérbios é uma coletânea de provérbios escrito na sua maioria por Salomão. Na verdade, nós vamos ter do capítulo 1 até o capítulo de número 24, nós vamos ter provérbios escritos por Salomão. Do versículo do capítulo 25 ao 29, nós vamos ter provérbios de Salomão, mas que foram escritos por servos do rei Ezequias. Vai dizer lá no primeiro versículo do capítulo 25, que homens de Ezequias, eles juntaram, eles colheram os provérbios de Salomão e eles escreveram. E aí nós temos o capítulo 30, que foi escrito por Agur. Nós não sabemos quem é Agur, a Bíblia não fala quem é Agur, mas foi um sábio. E nós vamos ler 1 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 30 e 31. A lei diz que havia outros sábios na época de Salomão. Salomão sobressaiu a todos eles. Não houve homem mais sábio que Salomão, mas havia sábios. E o capítulo 30 de Provérbios foi escrito por Agur, certamente um dos sábios na terra de Israel. E o capítulo 31, nós temos ali provérbios de Lemuel, do rei Lemuel. Nós não sabemos quem foi esse rei Lemuel. Não foi rei em Israel, isso é certo, mas nós não sabemos quem seja esse rei Lemuel. Mas o capítulo 31 de Provérbios foi escrito por ele. Mas como a maioria dos provérbios, quase na sua totalidade, mesmo aqueles que Salomão não escreveu com a sua mão, que foi escrito por outros, mas sendo ele o originário de provérbios, então normalmente se diz provérbios de Salomão e reconhece-se Salomão como o autor deste livro. Ele nos apresenta centenas de conselhos para nós vivermos bem,
para nós termos uma vida tranquila, para nós termos uma vida boa. Entre essas centenas de conselhos, eu escolhi 7. E eu quero então falar sobre 7 conselhos para viver bem em Provérbios. E o primeiro conselho que nós podemos receber de Salomão, do livro de Provérbios, para nós vivermos bem, é esse: confie em Deus. Ponha a sua confiança em Deus. Provérbios capítulo de número 3, o versículo 5 e 6, eu, como os irmãos sabem, estou escrevendo toda a mensagem, porque eu não tenho andado bem da cabeça. Toda terça eu falo isso. Tem pessoas que muitas vezes não aceitam muito, né? O pastor ficar lendo o que eles... Mas fui eu escrito por mim mesmo, está aqui e tal. E eu escrevi os versículos, eu acabo ganhando um pouco de tempo. Eu não sou daquele pastor que fica pedindo para os irmãos ler versículo, que nós acabamos perdendo muito tempo e nós não conseguimos focar naquilo que realmente é necessário. Então, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Salomão diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, o primeiro conselho para nós vivermos bem é colocarmos a nossa confiança em Deus. É muito fácil, irmãos, nós cometermos o erro de confiarmos em nós mesmos. É muito fácil nós cometermos o erro de confiar no nosso conhecimento, de nos apoiar na nossa força, no nosso conhecimento. Quando Salomão ele diz para nós não apoiar no próprio entendimento, ele está dizendo que a nossa confiança não tem que estar na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, na nossa experiência, na força do nosso braço. A nossa confiança tem que estar em Deus. A Bíblia ela é clara em Jeremias 17, versículo 5, quando diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quando eu ponho a minha confiança em mim mesmo, porque aqui não é maldito o homem que confia no outro. Ora, eu tenho que confiar na minha esposa, sim ou não? Sim ou não? Você tem que confiar na tua esposa, a tua esposa tem que confiar em você. Você é maldito porque confia nela? Não. Então, a maldição aqui que fala, maldito o homem que confia no homem, não é no semelhante, não. Nós temos que confiar que o outro vai cumprir com a palavra dele, lógico. Mas a nossa confiança aqui da maldição é em nós mesmos. É óbvio também que essa confiança no próximo tem que ser com o olho fechado ou outro aberto, tá certo? Porque o homem é um ser mentiroso, é um ser mentiroso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Somente Deus, porque diz que Deus esquadrilha o coração do homem e conhece, só Deus. Então você confia no seu semelhante com um olho aberto e outro fechado, mas ninguém confia em si mesmo com um aberto e outro fechado. Você confia totalmente em você. É verdade. Então, muitas vezes nós colocamos a nossa confiança inteiramente em nós e esquecemos de confiar em Deus. Então, quando Salomão diz para nós confiar no Senhor e não se apoiar no nosso próprio entendimento, no nosso conhecimento, na nossa força, ele está dizendo que isso é um segredo para nós vivermos bem. E muitas vezes, infelizmente, nós ponhamos a nossa confiança no nosso semelhante, mas nós não ponhamos a nossa confiança em Deus. Quando alguém diz, leva alguém doente para o médico, e diz, olha, o médico lá é bom, cabra é 10, ele opera, nós ficamos aliviados, porque está na mão do médico. Mas quando o médico chega para nós e diz assim, olha, para nós não ter mais jeito, agora é só Deus, nós desesperamos. Ora, agora que nós deveríamos ficar tranquilos, porque é Deus. Se Ele quiser, Ele cura, se Ele quiser, Ele leva. Nós desesperamos. Enquanto nós estamos falando para nós de um médico famoso que opera, que faz isso, aquilo, nós ficamos calmos. Não, está na mão do doutor fulano de tal.
Agora, quando diz, agora é só Deus, tem que colocar na mão de Deus, nós arrancamos o cabelo, desesperamos, porque a nossa confiança está mais em homem do que em Deus. Então, quer viver bem? Põe a tua confiança em Deus. Salmo de número 9, versículo 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Quem conhece Deus, a confiança fica em Deus. Ele põe a confiança porque ele conhece Deus. Ou seja, a falta de confiança em Deus é a falta de conhecimento de Deus. Se eu conheço Deus, então a minha confiança está nele. Eu sei que ainda que esteja tendo adversidade, mas está no controle de Deus. E muitas vezes nós vivemos uma vida que agrada a Deus, sem todavia conhecer Deus. Vai dizer para mim, é impossível, pastor, isso aí. Mas é verdade. E nós temos isso no livro de Jó. Jó agradava a Deus. Ele oferecia um culto a Deus, que Deus deu testemunho dele no céu para o demônio. Mas quando chega no final do livro de Jó, ele vai dizer assim, ó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque eu estou te contemplando, os meus olhos te veem. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós cantamos, vivemos uma vida santa, mas nós não temos conhecimento experimental de Deus. Há uma diferença entre conhecimento teórico e conhecimento espiritual. Conhecimento teórico é ouvir falar de Deus. Conhecimento experimental é experimentar o cuidado de Deus. Você tem experiência. Você sabe que Deus é o Deus que opera nas adversidades, que está no controle de todas as coisas. Então você acalma o teu coração, ainda que a tempestade esteja açoitando o barco. Porque Jesus fala, repreende os discípulos, quando ele estava no barco, dormindo, o vento balançando o barco para lá e para cá. Porque ele repreende os discípulos. A Bíblia diz que ele repreendeu, porque os discípulos já tinham visto ele operar milagres. E todavia, parece que os discípulos ainda não conheciam quem era Jesus. Por isso que Jesus repreende eles, fala, vocês são homens de pouca fé. E Jesus fica em pé, acalma a tempestade e a abundância, a bonança, melhor dizendo. Tudo se acalma. Conhecimento experimental. Quando você tem esse conhecimento com Deus, você confia em Deus. Então o salmista diz que aqueles que te conhecem confiam em ti. Então o primeiro conselho de Salomão para nós vivermos bem é confiarmos em Deus. E eu pergunto para você, você confia em Deus? A Bíblia diz que uns confiam em cavalos, outros em carros e cavalos, cavaleiros. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A sua confiança está no teu poder, na tua condição, ou a tua confiança está no Deus Todo-Poderoso. Segundo o conselho de Salomão, para nós vivermos bem, é evitarmos a arrogância. Olha o que ele diz no capítulo 11, versículo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Orgulho e arrogância, soberba, são sinônimos. E arrogância é um perigo. Segundo o dicionário, a arrogância é a qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação ao outro, ou orgulho, altivez, ostensivo. O que é arrogância? É a pessoa, quando ele olha para si, ele se acha muito bom, ele se acha superior. Pela condição intelectual, pela condição moral, pela condição social. E ele começa a olhar o outro de cima para baixo. Salomão diz que quando isso chega na nossa vida, com ela também chega a desgraça. Porque ninguém quer ficar perto de alguém arrogante. Ninguém quer ser amigo do arrogante.
Ninguém quer ser companheiro do orgulhoso, do arrogante, do soberbo, daquele que bate no peito e diz: eu sou, eu posso, eu tenho, eu faço. E começa a olhar para os outros como se ele estivesse sobre um monte, um topo de uma montanha, e todo mundo estivesse no vale. Nós devemos tomar cuidado com a arrogância. Nós devemos tomar cuidado com o orgulho. Porque a história bíblica e da humanidade mostra que o orgulhoso, que o arrogante, ele sempre vai se deparar com a desgraça. Por quê? Porque a Bíblia ela vai dizer em Tiago capítulo 4, versículo 16, que Deus, ele dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Resistir é impedir que o soberbo chegue perto dele. É como, por gentileza, irmão Nivaldo. O irmão Nivaldo força vindo para mim, estivesse forçando vindo para mim, e Deus sempre estivesse empurrando. Pode forçar, vem com força. Jejum a hora e Deus só está empurrando longe. Obrigado. Agora o humilde é diferente. Deus, ele vai até o humilde. A Bíblia diz que na verdade Deus, ele desce do seu trono para abraçar o humilde, para socorrer o humilde, para socorrer aquele que está debaixo de opressão. Quando eu me torno arrogante e soberbo por aquilo que eu me tornei e não tributo isso, glória a Deus, eu afasto Deus de mim. E Deus afasta eu dele. E quando Deus se afasta, quem se aproxima é o diabo. Quando Deus tira a sua mão, quem vai colocar a mão é um diabo. Então toda a desgraça que Salomão ele diz, vem sobre a minha vida. Quando Nabucodonosor, ele olhou para aquilo que ele tinha, o seu palácio, o seu jardim suspenso, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Ele olhou e falou assim: olha a Babilônia que eu construí com o poder da minha mão. O Senhor falou assim: não, agora eu vou te mostrar quem você realmente é. Arrancou o reino dele, fez ele se tornar um animal, foi comer capim, ficou doido. Os seus pelos começaram a crescer, suas unhas crescer, e ficou pastando como um animal no pasto. Porque ele se achou o dono da verdade, o cara, o todo-poderoso. Porque todas as nações ao redor estavam debaixo do domínio dele. E tudo aquilo não era dele, foi Deus que havia dado para ele. Mas diz a Bíblia que um dia ele reconhece que ele não é nada. E ele então vai dizer assim: olha, tudo isso aqui foi o Deus dos céus que me deu. E Deus vai restaurar a ele o seu reino. A Bíblia diz que quando Herodes, no Atos dos Apóstolos, ele vestido com sua túnica que brilhava com fios de ouro, brilhava a luz do sol, e ele falou, e aquele monte de gente bajulador começou a gritar: não é homem que está nos falando, é Deus que está nos falando. Herodes, ao invés de falar assim: não sou eu não, a palavra não é minha não, a palavra é do Todo-Poderoso, eu sou apenas um homem. Ele ficou quieto, ele tomou para si. E a Bíblia diz que imediatamente o Senhor permitiu que bichos começassem a comer ele, e ele foi morto, comido por bicho. Queridos, nós devemos entender que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Paulo diz que é através dele que nós vivemos, que nós existimos. E nós temos que reconhecer a soberania de Deus sobre tudo que nós temos. Sobre os bens, sobre o nosso intelecto, sobre a sabedoria, se é que nós temos, é tudo de Deus. Nós temos que reconhecer Deus acima de tudo. E olhar para o nosso semelhante, não com um olhar de superior, mas com um olhar de humildade,
Porque a Bíblia diz que aquele que quer ser maior que o seu irmão, seja servo dele. O maior não é aquele que faz todos serem o seu servo. O maior é aquele que se torna servo de todos. É por isso que a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 15, 23, que a arrogância é como o mal da idolatria. Se diz que rebeldia é pecado de feitiçaria, ali em 1 Samuel 15, 23, diz que arrogância é como o mal da idolatria. E se há uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. Olha o quanto Deus abomina o que é arrogante, o que é soberbo, o que é orgulhoso. Então, se você quer ter a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, ainda que o Senhor te exalte, e Ele vai exaltar, olhe para o seu semelhante de igual. Não olhe com um olhar de superior, achando que é melhor, que pode mais, porque senão a desgraça vai vir sobre você e sobre a tua casa. Então, o segundo conselho de Salomão é para que nós não sejamos soberbos, é para que nós não sejamos arrogantes. É o segundo conselho para nós vivermos bem. O terceiro conselho que eu encontro no livro de Provérbios para nós vivermos bem é sermos generosos. Capítulo 11, versículo 25 de Provérbios, diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O maior investimento que nós podemos fazer para o futuro é nós sermos generosos com o nosso próximo. Graças a Deus, eu disse aqui que esta igreja é uma igreja generosa. Essa igreja, muitos dos nossos irmãos são irmãos generosos que semeiam na vida do outro. O maior investimento que nós podemos fazer para o futuro é ajudarmos o nosso próximo, é sermos generosos com o nosso próximo. A Bíblia vai dizer em Provérbios 22, 9: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Querido, é à medida que você dá, é que você recebe. Por isso que Jesus diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. É à medida que você dá, que você abençoa, que você ajuda, não importa se é irmão da fé, se não é, mas que você estende a sua mão para socorrer o aflito no momento da sua aflição, Deus se compromete a abençoar a tua vida. Quando a Bíblia diz: quem dá ao pobre empresta a Deus, é Salomão quem diz isso. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Está dizendo que aquilo que você dá ao outro, Deus, Ele vai te recompensar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. É tão forte isso na Bíblia, de ser generoso, que Deus recebe como se você estivesse dando para Ele próprio. Há poucos dias que eu estava falando sobre o coxo, na porta do templo, de Atos capítulo de número 3, e eu falei que dentro do contexto judaico, esmola fazia parte do culto a Deus. Então quem esmolava, ele ao pedir esmola, ele dizia: Senhor, me dá uma esmola para acrescentar o teu crédito diante de Deus. Porque acreditava-se que quando você dava uma esmola, você estava juntando o crédito da mão de Deus. E Deus, no momento da tua necessidade, iria te socorrer. É por isso que o Senhor diz, o anjo diz para Cornélio,
dizendo: a tua oração e a tua esmola chegou até mim. Dentro do judaísmo isso era muito forte. Dentro da igreja primitiva, esse pensamento também era muito forte. Quando você oferta na vida de alguém, quando você é generoso com alguém, o próprio Deus, Ele tem aquilo como uma dívida dele para pagar para você. Então o terceiro conselho de Salomão é: seja generoso. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e 2, Eclesiastes também foi escrito por Salomão. Ele diz: atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparte o que tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Está dizendo que quando você reparte com alguém, quando você é generoso na vida de alguém, no momento que acontecer alguma desgraça e a mesma situação caótica vir sobre a tua vida, você vai encontrar socorro. Alguém vai estender as mãos também para te abençoar. Amém, meus irmãos? Quarto conselho de Salomão, para nós termos uma vida boa, é para nós termos cuidado com o que nós falamos. E aqui é complicado. Quer ter uma vida tranquila? Tenha cuidado com o que você fala. Capítulo 13, versículo 3 de Provérbios. Diz: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Querido, se você quiser ter uma vida tranquila, cuidado com o que você fala. Fala muito, ou fala pouco, e ouça muito. Tem pessoas que falam demais. Tem pessoas que falam pelo cotovelo. E falam achando que não vai ter problema nenhum. Nós estamos vivendo no Brasil essa semana. Isso é no estado de São Paulo, talvez muitos não sabem. Mas tinha um deputado em São Paulo que eu admirava, do MBL, o Arthur Mamãe Falei. Começou com um movimento de rua na época da Dilma, de lutar contra a Dilma. Arthur da Mamãe Falei, empresário do ramo da sucata. Rapaz novo, ganhou para deputado estadual em São Paulo. Era candidato agora a governador. Certamente, se não ganhar, chegaria próximo de ganhar, por causa do trabalho que ele fez como deputado. Mas foi, levantou uma ajuda de custo, e foi para Croácia, né? Ucrânia, estou perdido, Ucrânia, levaram não sei quantos mil reais que arrecadaram para ajudar. Mas chegou lá, começou a ver as mulheres da Ucrânia, lindas. Ele disse que eram deusas. Aqui o WhatsApp. Começou a mandar mensagem no grupo de amigos. Eu quero que você preste bem atenção, vou te falar. Nem todo mundo que está no grupo de amigos que você tem é teu amigo. Tem alguém ali que está pronto, esperando o momento de você falar alguma coisinha para esparramar para todo mundo. Qual a situação? Alguns dos amigos dele soltou as conversas, o áudio dele na internet. A situação do rapaz é tão feia agora. A namorada já largou no primeiro coisa, a namorada, uma médica deixou o cabra, abandonou publicamente, colocou. O cabra vai ser caçado, porque está todo mundo querendo caçar o mandato dele. O partido ia expulsar ele, para ele não ser expulso, ele já pediu para sair. Ia ser candidato a governador já. Não quero mais ser, estou renunciando aqui a minha candidatura. Está perdendo toda a moral que construiu. Todo o nome que construiu. Está caindo por terra por causa de áudio de WhatsApp. Por falar besteira. Por falar além daquilo que é necessário.
E isso não acontece só lá não, acontece também em nosso meio. Quando você fala demais, querido, se torna um problema para a tua vida. Você perde a amizade, você perde a sua moral. Olha o que diz Provérbios 25, 9 a 11. Presta atenção nisso aqui. Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo. Aqui, isso aqui, parece que Salomão está vivendo nossos dias e ele está vendo o WhatsApp na mão dos crentes. Ó, está dizendo, não trate suas causas no WhatsApp, não. Não trate suas causas no telefone, não. Eu já disse isso na reunião de obreiro. E já falei talvez aqui. Qualquer pessoa que ligar para mim para tratar de assunto de igreja, eu gravo todas as conversas. Eu gravo. O que tem de gente para mudar a conversa daqui para... Se alguém for na minha casa, preste atenção no que eu estou falando. Estou avisando, você não falar. Para tratar algum assunto de vida de irmão, fique sabendo que você está sendo gravado. Então, mas fica falando com o WhatsApp. Está lá, registrado. Olha o que Salomão diz. Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Por quê? Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. Uma vez que você pega reputação de fofoqueiro, meu irmão, o resto da vida você é fofoqueiro. Toma cuidado com o que você fala. A maioria dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia está relacionado à nossa fala. A maioria dos problemas conjugal, familiar, eclesiástica, social é de coisas que nós falamos. E aí nós falamos pelo cotovelo, achando que isso nunca não vai cair no ouvido do outro, ou que nunca vai pesar sobre nós. Mas vai chegar um momento que tudo aquilo que você falou vai vir sobre a tua vida. Existe N história de pessoas que sofreram por causa de uma fofoca. Talvez um dos casos mais famosos que ficou foi de uma obreira adventista que contou num púlpito de um pastor adventista, casado, pai de filhos, pastor de uma linda igreja, e que um dia uma moça, uma mulher, disse que tinha deitado com aquele pastor. Aquele pastor disse que nunca fez isso. E ela contou para um, que foi contando para outro, foi esparramando a conversa. Aquele pastor perdeu a sua mulher, ela foi embora. A mulher foi traída. Foi traída, ela tem o direito de largar, o laço matrimonial quebrou, ela foi embora. Os filhos abandonaram aquele pastor, ele perdeu o seu ministério, a sua igreja, e anos passaram. Aquela moça que havia levantado a calúnia, passou os anos, ficou doente. E doente, ela arrependeu do pecado que ela tinha cometido. E ela procurou o pastor, o supervisor da adventista, para dizer da mentira que ela tinha contado. E ela disse, porque quando ela contou, pediram uma prova. Ela disse, olha, a prova que eu tenho é que ele tem uma marca de nascença no seu órgão genital. E ele tinha marca. Ela falou de uma intimidade que somente a mulher saberia. Somente uma pessoa que o viu nu saberia. E ela então, depois arrependida, confessou que ela era uma enfermeira no hospital em que aquele pastor foi para ser operado. E como enfermeira que tem que limpar o seu paciente, ela viu aquela marca. E ela tinha inveja da família. Ela contou a história. Ela mentiu. E ela sabia da marca, porque ela tinha sido a enfermeira dele.
Aí foram com a carteirinha, até onde aquele pastor estava morando agora, para restituir ele ao pastorado. Ele disse: olha, vocês vão restituir a minha família, vocês vão restituir meu nome, vocês vão restituir a confiança da minha família em mim? Não? Então leva essa carteirinha embora, que eu não preciso dela. Queridos, quantas vezes nós nos destruímos e destruímos outros por causa das nossas conversas. Conversas que nós achamos que não tem nada a ver, mas que é falado por você para uma pessoa, que fala para outra pessoa já de outro jeito. E quando chega ao ouvido daquela pessoa que é o alvo da calúnia, já é totalmente distorcido. Não fala para outros aquilo que alguém falou para você em confiança. Aquilo que alguém chamou para você e confiou em você, não fale para ninguém. Eu já tive experiência de conversar com pessoas para desabafar. E antes de eu chegar em casa, a conversa tinha sido esparramada. Uma das maiores dificuldades do pastorado é você encontrar alguém para você conversar, para você desabafar, porque há dia que tem coisas que sequer podemos falar para nossa esposa, para não acarretar sobre ela a preocupação. E pastor tem que ter alguém de confiança para conversar, para desabafar, tendo a certeza que dali não vai sair. Mas como é difícil encontrar alguém assim. Porque vocês acham que tantos pastores tiram a própria vida? Quantos de nós sofremos por palavras erradas que nós falamos? Por espalhar o que nós não devíamos. Provérbios 21, 23 diz que quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Diz ainda Salmo 34, 12 e 13, também 1 Pedro 3 e 10, você vai ver a menção do mesmo versículo. Diz: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Irmão, eu fico horrorizado, porque as igrejas, eu incluo a nossa, exclui quem adultera e deve excluir, exclui quem mata e deve excluir. Nós queremos excluir alguém só porque fez algo que não é da nosso costume. Mas as pessoas ficam inventando calúnia, ficam mentindo e nós não excluímos. Levanta a falsidade, nós não excluímos, o ministério não exclui. Sendo que a Bíblia diz, no decálogo, na lei, a mesma lei que diz para não matar, a mesma lei que diz para não roubar, a mesma lei que diz para não ter outro Deus além de Deus, do Deus Todo-Poderoso, a mesma lei que diz para não adulterar, é a mesma lei que diz: não dirás falso testemunho. É a mesma lei. E nós não apenas a recebemos essas pessoas e acoitamos, como nós ajudamos a espalhar a mentira do diabo. E ficamos emprestando a nossa boca para o capeta. E ficamos falando mal do nosso irmão, na roupa do nosso irmão, na janta do nosso irmão. Ficamos falando do problema dos outros e nós não olhamos para nós. Esse dia eu estava ouvindo um vídeo de um desses sábios indianos, talvez você tenha visto, e ele dizendo que
o nariz dá acima da boca, né? Mas se você ficar 2, 3 dias sem escovar dentes, o seu nariz não vai falar que a tua boca está fedida. O seu nariz não sente. Ele não te avisa que você está com mau hálito. Tem muitas pessoas que têm mau hálito devido ao problema de organismo. Nem todos têm mau hálito porque não escova dente. Não, irmãos. Tem pessoas que têm problema de organismo. Ele escova o dente normal, de manhã, no almoço, na janta, cada refeição que ele faz, ele escova o dente, o que é correto. A cada refeição que você fazer, passa escovinha no dente. Mas tem pessoas que fazem tudo isso, mas continua tendo mau hálito, cada problema estomacal. Ele não sabe, porque o seu nariz não denuncia ele. Mas todo mundo que estiver numa sala vai sentir o mau hálito dele, sim ou não? Ele não sente, mas todo mundo vai sentir. É a mesma coisa que a nossa vida. Nós ficamos vendo mau hálito da vida do nosso irmão, mas nós não olhamos para o nosso. Nós ficamos falando do nosso irmão, mas nós não prestamos atenção que aquilo que eu falo do meu irmão está falando mais sobre mim do que sobre ele. Então nós temos que policiar a nossa boca. Por isso que o salmista no Salmo 141, versículo 3, ele diz: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Quer viver bem? Quer viver feliz? Guarda o que você fala. Tenha cuidado com o que você fala. Tenha cuidado com as coisas que você está dizendo. Por quê? Porque isso pode trazer transtorno na tua vida e na vida de alguém. E atenta-te, que a Bíblia diz que aquele que comete o mal contra o seu irmão é homicida. Cuidado para nós não matarmos o nosso irmão com as nossas palavras. Davi, ele vai falar de Idumeu. Idumeu é aquele que estava retido diante do Senhor, diz a Bíblia. Quando Davi está fugindo de Saul, ele passa no tabernáculo e ele fala para o sacerdote: há um trabalho do rei, estou sem arma, me dá alguma coisa. O sacerdote dá para ele a espada de Golias. E tá os pães da presença que havia amanhecido, deu para ele levar para comer. E o Idumeu, Arioque, o Idumeu, estava retido diante do Senhor. Ele estava ali num dia de adoração e ele viu aquilo. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e falou para Saul. O sacerdote estava ajudando Davi. Saul foi lá e matou todos os sacerdotes. Aí Davi nos Salmos, falando sobre Arioque, o Idumeu, ele diz que tem uma língua mais afiada do que navalha. E quantas vezes a nossa língua é mais afiada do que navalha. E nós cortamos, e nós matamos, e nós retalhamos. E aí, nós não temos uma vida boa. Aí nós temos uma vida que está colhendo aquilo que semeou. E nós começamos a reclamar com Deus. Ah, Deus, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Mas Deus, quem está prestando atenção em mim, diga amém. A Bíblia diz que a balança de Deus é fiel. A balança de Deus é fiel. E Ele, sendo um justo juiz, Ele não tem o culpado por inocente. Muitas coisas que nós sofremos é prova. Muitas coisas que nós sofremos é Deus trabalhando em nós, é verdade. Mas tem coisas que nós sofremos que é consequência da nossa língua. E isso é difícil.
Tiago, ele diz que uma fagulha põe fogo numa floresta inteira. Ele comparando a língua, que é um dos menores membros do nosso corpo, mas põe para destruir toda uma vida. E ele falando ainda de língua, ele diz que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. É impossível falar que eu sou servo de Deus, que eu temo a Deus, e eu falo mal da vida do meu irmão. É impossível falar que eu sou bênção de Deus, se eu amaldiçoo o meu irmão com as minhas línguas, com as minhas palavras. Queridos, eu não sei quanto tempo fico nessa igreja. Alguns podem me criticar, que às vezes eu sou meio liberal, tem uns irmãos de barba na igreja, o pastor não fala nada. Eu aceito a crítica. Eu aceito a crítica. Eu procuro cumprir aquilo que está na Bíblia. Aquilo que é pecado, seja onde for, na vida de quem for. Agora, aquilo que é nosso costume, eu sempre vou usar de misericórdia e vou deixar a corda esticar o máximo até que não tem jeito. Vou na brincadeira falar, vou na brincadeira trazer palavras para falar que aquilo lá não é correto, mas eu estou de olho, não vou falar mentira. Não, eu não sou assim. Mas preste atenção, enquanto eu estiver aqui, o que vai sair deste púlpito é a palavra de Deus. O que vai sair deste púlpito é a genuína palavra de Deus. É a palavra que corta aí, que corta aqui. É a palavra que transforma. É a palavra que modifica. É a palavra que traz o avivamento. É a palavra que traz transformação na nossa vida. É esta palavra, doe em quem doer. Não importa o tamanho do seu dízimo, não importa o tamanho da tua oferta, não importa o tamanho da tua família, o que é Bíblia tem que ser pregada, tem que ser ensinada, e eu não volto 1 centímetro atrás dela. Aleluias. Guarda a tua língua. Quer viver bem? Guarda ela. Eu vou continuar na próxima terça-feira, porque deu o horário, eu não gosto de passar do horário. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia desse pobre, miserável pecador que sou eu. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. E que nós possamos estar na estatura da vontade de Deus. Aqueles que entendem esta palavra, levante a tua mão e dê glória para Jesus. Banda vai louvar o nome de Jesus.